gente já contou aqui no canal para vocês o seguinte: ejaculação precoce é muito frequente no início da vida sexual do homem. A gente estima pelo menos a metade dos meninos vai ter algum grau de ejaculação precoce nas suas primeiras experiências sexuais. E qual que é a principal causa da ejaculação precoce? Ansiedade, nervosismo, excesso de excitação, não saber controlar ainda as reações do próprio corpo, tudo isso faz com que a gente tenha ou possa ter ejaculação precoce. Com um pouquinho mais de experiência, com um pouquinho mais de amadurecimento, a gente acaba controlando e prolongando esse tempo até a ejaculação. Isso pode acontecer, muito comum, um fenômeno comum para todos os homens. Você começa a namorar, como foi o caso do nosso primeiro internauta ali, nosso primeiro seguidor. Ele conta pra gente que começou a namorar, tá 1 ano namorando e mesmo assim continua ejaculando muito rápido em questão de segundos. Então, o que a gente pode ajudar ele nesse caso? Bom, 1 ano já teria dado tempo da pessoa, em condições normais de temperatura e pressão, da pessoa se adaptar à nova parceira, vencer alguns tabus, controlar a ansiedade, ter mais intimidade e aí conseguir prolongar o tempo. Jim? Oh não. Oh não. Oh não. Parece que aí você tem uma ansiedade exacerbada, né, que você não está conseguindo controlar por conta própria. O medo de ter ejaculação precoce te deixa ainda mais ansioso e aí o que acontece? Na hora H vai rápido mesmo. Às vezes, alguns homens contam pra gente que ao tirar a roupa, ao chegar, ao se aproximar da parceira, poucos segundos mesmo, ou mal, né, começou a penetração e já ejacula. E isso não é legal. O cara fica infeliz, fica insatisfeito, a parceira também não curte o que está acontecendo, ele fica encanado, preocupado, que a parceira não está gostando e tudo isso vira uma bola de neve que só deixa o cara mais ansioso, ele não consegue quebrar esse ciclo de ansiedade. E aí o que é mais bacana? Talvez procurar ajuda, te mostrar como tentar controlar essa ansiedade para você quebrar esse ciclo. Esse é um ponto. O segundo ponto, para alguns casos, quando a gente não consegue controlar de jeito nenhum, a gente pode usar um remedinho, né? Um antidepressivo, que como efeito colateral ele pode prolongar o tempo de ejaculação. Isso durante um tempo, alguns meses, até o indivíduo retomar o controle e aí a vida ficar mais fácil para todo mundo. Essas são as principais dicas aí para o nosso amigo. Com relação à segunda dúvida, masturbação leva a ejaculação precoce? Não. Fazer sexo com um profissional do sexo leva a ejaculação precoce? Também não. Não tem nenhum desencadeante específico que vai levar à ejaculação precoce. O que acontece é que, por exemplo, talvez ao ter relação sexual só com o profissional do sexo, ele não consiga criar uma intimidade, ele não consiga vencer essa ansiedade e ele acaba ejaculando rápido demais. Em geral, a partir do momento que a gente tem uma relação mais estável, consegue desmistificar algumas questões no sexo, quebrar tabus, criar intimidade com a parceira, a gente começa a conseguir controlar esse tempo de ejaculação. Essa é a regra. Então não é masturbação, não é profissional de sexo que vai fazer com que a pessoa tenha ejaculação precoce. E em relação à última dúvida, né, ele pergunta aí como prolongar. Então assim, a dica final é essa, tentar controlar a ansiedade. Aí tem várias técnicas. Uma técnica que chama stop and go, pare e comece, pare e comece. Então você tá lá no meio de uma penetração e tal, aí sente que tá chegando, para um pouquinho, tira o pênis, por exemplo, da vagina, no caso do homem tá fazendo sexo com a mulher, ou se tá fazendo sexo oral, interrompe ali o sexo oral, se tá fazendo sexo anal, interrompe o sexo anal, aí dá um tempinho, brinca um pouco mais, aí volta a ter penetração. Então isso que a gente chama de stop and go, pare e comece, pare e comece. Isso de alguma forma pode quebrar esse momento, pico prazer e fazer com que o indivíduo consiga controlar um pouco melhor esse tempo. Então, de novo, é uma questão de ansiedade. Se você conseguir controlar essa ansiedade, esse ciclo, o tempo vai se prolongar sim. Só mais uma observação. Tem muita gente que pergunta, dá para usar um anestésico no pênis, uma pomadinha anestésica para diminuir a sensibilidade? Dá para usar aquelas camisinhas com efeito retardante que diminuem também a sensibilidade e prolongam o tempo de ejaculação? Né, gente? Então, de novo, tanto esses anestésicos como essas camisinhas com efeito retardante têm um efeito muito pequeno, muito limitado. Porque, de novo, o estímulo para ejaculação não está exatamente na sensibilidade do pênis, está aqui, ó, na cabeça da gente. Então, se você consegue controlar a ansiedade, né, o resultado é muito melhor do que usar anestésicos ou camisinhas com efeito retardante. Só uma dica, mais uma observação aí para vocês.